gravar isso aqui e vou deixar o link, né, disponibilizado para quem tiver o link depois, tá bom? Então é isso aí, tá? Hoje é só uma aula de apresentação e tirar dúvidas, que aí eu vou deixar mesmo a primeira aula de teoria para o dia 9, tá? Bem, sobre os critérios de avaliação, gente, eu penso em fazer avaliação oral e escrita. Oral no sentido de cada um fazer uma apresentação. Geralmente essa turma é pequena, né? Exemplo agora, estamos em 10, né? Eu mais 9 de vocês. Então, e aí a gente vai fazer aí um calendário de apresentações, tá? Conforme está previsto aqui, ó, tá? Que eu vou fazer a lista de temas, tá? Para apresentações orais, será apresentado no primeiro dia de aula, que aí no dia 9 eu apresento isso tudo para vocês, que de repente ainda tem alguém se matriculando, não sei, para a gente resolver alguma coisa. Mas a princípio são 3 avaliações, tá? Essas avaliações, na verdade, são apresentações, né? São participações de vocês, tá? Porque eu queria que cada um apresentasse um trabalho, a resolução de alguma coisa, tá? Até para poder, acredito que vocês já tenham feito isso em outras disciplinas, mas até para ver essa coisa dos recursos didáticos em tempo de pandemia, como é que tá, né? Para ver como é que vocês lidam isso, filmam com celular, fazem não sei o quê. Então, essa coisa de passar por isso, eu acho que o aprendizado, né, de vocês como futuros professores e professoras, eu acho que é interessante, tá? Vocês terem essa experiência didática nesse curso de geometria, tá? E vai ter umas listas que eu vou passar também, porque tem muita coisa no curso e ao longo das aulas, e problemas interessantes também, que eu queria passar, inclusive eu vou tentar fazer listas individuais, tá? Para cada um atacar um problema, para a gente também deixar uma memória e um banco de dados para os colegas no futuro, tá? Para os próximos cursos, porque eu já tenho um banco de dados de vídeos, né? De vídeos e materiais também de apresentações de trabalhos de um curso, um curso que eu dei há 3 semestres atrás, tá? Então, eu acho interessante, né, após um curso, ter o material, né, um resultado, um produto, tá? Então, além dos vídeos que a gente produz, toda a discussão, né, aprendizado e tal, a gente deixar esse material, uma lista, né, alguns exercícios resolvidos, e para quem preferir, pode resolver os exercícios de forma virtual também, como gravando, tá? Aí eu já considero que mata, né? Resolve os 2 problemas aí. Tudo bem? Então a gente vai... E aí são 3 avaliações, tá? Então, aí a média é aquilo que vocês sabem, né? A média das 3. E, bem, eu acho que não vai haver reprovação, não vai haver nada, que eu sou bem maleável com relação a isso, mas no final das contas isso aqui é um plano, tá? Que a gente vai tentar traçar, tá? Tem umas datas aqui para a gente bater umas metas, né? De resolver parte do programa da disciplina, que eu dividi em A, B, C e D, tá? Então, tipo, vamos dividir a disciplina em 3 fases. E são elas aqui, ó, tá? A fase A, né, dessa parte A, que vai até o A6 aqui, ó, é a parte que envolve a introdução, né, do sistema dedutivo, da geometria, os primeiros axiomas, né? Não só os primeiros, como a parte grossa dos axiomas mesmo, né? A maioria deles que a gente chega até medida de ângulos, tá? A parte B já envolve axioma de congruência e meio que as consequências disso, tá? De 2 grupos de axiomas, que é o axioma de congruência e das paralelas, tá? Aí tem essas consequências aqui, que é a parte B, tá? A parte B, a B e a C eu classifiquei só para... que poderia ser tudo B, né? A parte C. Então eu coloquei o C, chamei 13 e 14 de C, só para diferenciar que nessa parte aqui é basicamente toda a teoria já foi formada, tá? Né? Para a nossa segunda etapa do curso. E aí a gente vai basicamente só usar essa teoria para resolver problemas centrais assim da geometria, tá? Que são esses pontos notáveis, tá? Esses vários teoremas aí. Mas aí a gente já não vai estar acrescentando mais nada de
de teoria axiomática, tá bom? Aí já seriam só as consequências dos axiomas, tá bom? E a gente finaliza o curso com a ideia de axioma de área, tá? E eu vou estar falando aí de medida. Isso aqui, inclusive, é um tema que é bem vasto, longo, e é um dos temas mais importantes no estudo de geometria, que é o conceito de medida, tá? Você atribui área, né, às regiões planas, e a medida da circunferência, tá? Que é uma coisa que é bem, né, tem toda uma história que ela está extremamente atrelada à definição do π, tá? Então, saber o que é o π, saber o que é a definição precisa de comprimento de circunferência, tá? Então isso aqui é o apanhado geral do nosso curso, tá, gente? Eu vou dar um curso axiomático para vocês. O livro texto desse curso é o livro do João Lucas, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Que é esse livro aqui, ó. Tá? Inclusive, isso aqui é o nosso quadro branco, tá, gente? Esse aqui vai ser, tirando o mouse aí, tá? Esse aqui vai ser o nosso ambiente, tá? Espero que vocês gostem. Se alguém tiver alguma outra sugestão, tá? De canal mão livre, tá? Eu consegui montar esse aqui, que aqui eu passo todas as ideias para vocês aqui nessa tela, tá? Então esse aqui vai ser o nosso livro texto, tá? Um livrinho que eu já tenho já tá bem antigo e todo rabiscado, tá? Mas aí é dele que a gente vai extrair essa parte de axiomática, tá? Que eu gostei muito da forma com que ele construiu. Tem que corrigir algumas coisinhas no livro. Eu vou até juntar algumas sugestões e mandar, né, lá para a SBM para fazer correções e dar uma ajudada no livro, tá? E tem também que, inclusive, o PDF dele está lá no nosso mural, tá? Aqui no nosso mural eu coloquei aqui, ó, eu coloquei o plano da disciplina, né, esse livro que eu acabei de apresentar para vocês, e tem um livro de geometria do Prof. Mate também, que ele é muito bom, mas ele não segue rigorosamente uma construção axiomática, tá? Então eu vou seguir, né, a linha desse aqui, mas esse aqui, o do Prof. Mate, tem uns conteúdos que a gente vai, né, a gente vai usar também dele, que não tem no livro do João Lucas, que é esse, né, o livro amarelinho aqui, tá bom? Então esse é o nosso livro texto aí. Então esse é o nosso curso, gente. Esse curso, ele abrange toda a base de geometria, né, e com, né, a questão axiomática, tá? Que eu acho que é importante, né, porque aí você consegue responder a todas as perguntas, né, relacionadas principalmente a questão, a precisão das definições e dos conceitos lá da geometria, tá? Não vai ser só aqueles... Porque esse programa aqui, ó, a ementa dele sugere umas coisas meio que separadas, né? Então eu poderia chegar para vocês, dar posições relativas de reta e plano, falar de ângulo, resultados de paralelismo, essas coisas, e não ter conexão, tá? Já chegar a provar o teorema de Tales, falar de coisas de trigonometria sem uma conexão, né, sem uma construção. E a geometria, ela tem esse marco, né, na história aí da humanidade, né, da literatura, que são os elementos de Euclides, né, qual é o marco que os elementos de Euclides trouxe para a gente do ponto de vista científico e literário e tudo e tal? É organizar, né, ele organizou esse processo dedutivo nosso, tá? De construir, né, assumir os axiomas e a partir dos axiomas fazer essas deduções. Então, ao longo de toda a história da humanidade, até então o conhecimento não tinha sido organizado dessa forma, né, e compactado numa coleção de livros, né, acho que foi em 13 volumes, né, que são os elementos de Euclides. E aí, e a partir daí a matemática deu um avanço, né, serviu de inspiração para muitos outros matemáticos, essa metodologia, né, de organizar o pensamento e de construir matemática, tá bom? Sem ter essas coisas de resolver problemas isolados, né? Então, isso é o que a gente chama de sistema dedutivo, tá? Então, eu
eu peguei o conteúdo da ementa, tá? Eu contemplo todo ele nessa sequência aqui de tópicos, tá? E de forma que essa sequência de tópicos, a gente tem uma construção axiomática, tá? E aí é aí que entra o que eu queria dar uma palhinha para vocês, né? Já adiantar o material para vocês lerem, para a gente discutir na próxima aula, tá bom? Que é falar justamente sobre a questão do sistema dedutivo, tá? Que seria o primeiro tópico aqui, ó, exemplo de um sistema dedutivo, tá? Então eu vou estar apresentando para vocês esse material aqui, tá? Que material é esse aqui, ó? Esse material é um material que, quando eu estava na minha graduação, ele me chamou muita atenção e abriu assim a minha mente, né, para ler, né, o conteúdo matemático, um livro de matemática, e entender como é que os livros de matemática são organizados, tá bom? Que é diferente de um livro, de um texto comum, de uma revista, né, que você abre, um jornal, né, da banca de revista, né, um livro lá de um romance, alguma coisa assim, tá? Os livros de matemática, eles têm uns termos próprios lá, né, que vocês já estão acostumados, são definições, axiomas, né, teoremas, corolário, né, preposição e tal. E o exemplo, né, eu poderia abrir vários livros aqui para vocês, ó, né? A organização do livro é isso aqui, ó, tá? Né? Então, por exemplo, o início de um capítulo aqui, ó, né? Então, o capítulo inicia com aqui o título, né? Aí já tem uma definição, tá? Então tem uma definição, né? E aí depois, ó, aí vem já em seguida um teorema, tá? Então esses são os termos, né? É assim que se organiza um livro de matemática, né? Então um teorema, aí tem a prova do teorema, depois vem uma proposição, vem uma outra prova. Então quase não tem muita conversa, né, com o leitor, tá vendo? Corolário, prova, definição, aqui, ó, né? Então aqui, ó, vem, né? Proposição, prova, tá? Né? Aí tudo isso aqui é prova. Então os livros, eles são organizados assim, ó. E por que os livros são organizados assim? Isso é herança da geometria plana, tá? Se eu pegar um livro de análise para vocês, tá? Inclusive não tem nenhum livro próximo de mim aqui agora. A organização é basicamente isso, tá? Aí alguns livros têm uma conversa com o leitor para explicar as coisas, né? Para dar uma pausa. Aqui tem um comentário histórico, tá? Então tem essas partes assim de explicação, que é o autor de fato falando com você, tá? Né? E é claro que ele fala, né, ele ou ela, né, o autor sempre conversa com você, porque a demonstração é esse diálogo, né, ele te explicando como é que a coisa acontece. Então ele fala aqui, ó, observe que então ele está falando com o leitor aqui um pouquinho, mas dentro desse formato teorema, prova, corolário, definição, proposição. Por quê? Porque no caso desse livro aqui, ó, a construção dele é axiomática, tá? É axiomática. Então, se ele for dar alguma explicação, alguma coisa, ele abre um parágrafo à parte para isso, tá? Para falar alguma coisa, um contexto histórico e tal. Mas as explicações, elas estão geralmente dentro das demonstrações, né? Então, e de onde é que vem isso, né, gente? Isso aí vem desse formato aqui de como a matemática é organizada, tá? Que é o que a gente chama que é o sistema dedutivo, tá? Inclusive isso aqui eu chamo de lista zero, né? Esse material aqui, que é o que eu mando, que é o que precede tudo, né? Até o que vem antes da geometria, né? O que vem antes da geometria é entender que a matemática ela é organizada dessa forma aqui, ó. E que forma é essa? A forma é o seguinte, bem, para se construir alguma coisa, no caso, né, a gente que já tem uma linguagem, entendimento, né, a gente tem compreensão, né, o nosso HD não é zerado, né, a gente tem um idioma que é o português, né, ou qualquer outra, em outro país, né, já se entende, já se compreende o que são, a gente já tem um entendimento de algumas coisas, tá, que é o que a gente chama de termos primitivos, que são coisas que a gente não define, tá. A título de exemplo, tá? Eu estou dando um exemplo aqui de um sistema dedutivo, tá? Essa página toda aqui, ó, tá? Que está marcada aqui, ó, tá? Isso aqui tudo, ó. Aliás, isso aqui não, só isso aqui, tá? Isso aqui, esse quadrozinho que está destacado aqui, gente, ele dá um exemplo para a gente de como funciona toda a matemática, tá? A matemática, ela funciona assim, ela é construída dessa forma, tá? Uma teoria matemática, no caso aqui, que é a teoria da geometria plana, tá?
Ela é construída assim. A gente tem os termos primitivos, no caso aqui, ó, eu vou dar um exemplo de um sistema que é uma teoria dos comitês, vamos dizer assim, tá? Esse sistema dedutivo. É uma teoria que eu vou chamar de teoria dos comitês. Tá? E quais são os termos primitivos dessa teoria? São pessoas e coleção. Tá? Eu não vou definir o que são pessoas, que a gente sabe que são pessoas, né? Somos nós e as outras pessoas lá. E a ideia de coleção é a ideia de grupo, né? Que justamente na tentativa de definir o que é uma coleção, você vai usar o próprio termo, né? Que é coleção. E aí eu vou admitir isso como termos primitivos, tá? E uma teoria, ela é organizada assim, ó, tá? Existem os termos primitivos, depois existem as definições, que vêm depois dos termos primitivos, e após os termos e as definições, vêm os axiomas, tá? E depois dos axiomas, vêm os teoremas, tá? Teoremas, proposições e corolários e lemas, tá? Mas tudo pode ser chamado de teorema, tá? Que são todas as deduções, né? Tudo que vem após os axiomas já podem ser chamados de teorema, inclusive os próprios axiomas, tá? Que eu vou estar explicando para vocês isso. Então, esse sistema dedutivo ele tem por termos primitivos pessoas e coleção, né? As definições, né? A gente tem 4 definições. Eu defino o que é um comitê, eu defino o que é ser membro, né? Então, um comitê é uma coleção de uma ou mais pessoas. Então, aqui eu já estou usando os termos primitivos, né? Que é coleção e pessoas, né? E a ideia de um ou mais também já está dentro da linguagem, né, gente? Se a gente for muito preciso, na verdade tem muito mais coisa, termos primitivos aqui, ó. Então, a ideia de contagem já está subentendida, né? Que é o nosso, né? Uma ou mais pessoas. Então, observe que a gente já tem muitos termos primitivos que, inclusive, eles não estão listados aqui, ó, tá? Então, ou seja, aqui não está só a coleção, que é, né? Eu citei, ó, uma ou mais. Então, né, o nosso vocabulário, nosso entendimento das coisas já agrega muito mais coisas que eu não listei como termos primitivos, tá? Mas eu dei destaque a pessoas e coleção, não a ideia de contagem. Mas a gente sabe contagem, sabe que são letras, a gente sabe que é o nosso idioma, sabe que tem várias palavras que a gente entende e tal. E eu poderia estar colocando uma lista imensa de termos primitivos, que seria todo o conhecimento racional e intelectual que a pessoa tem ali, né? Tudo isso é prévio para entender aqui esse sistema dedutivo, mas a princípio é isso, tá? A definição 2 simplesmente eu dou nome a uma coisa, né? Porque existem vários tipos de definições, definição de existência, de um monte de coisa, tá? Aqui eu estou dizendo que é um comitê, aqui eu estou simplesmente classificando, dizendo, ó, uma pessoa em um comitê é dita membro deste comitê, tá? Simplesmente eu estou dando um nome, né, uma propriedade, tá? Ou seja, quando a pessoa pertence a um comitê, a gente não diz que ela pertence ao comitê, a gente vai usar a palavra membro para dizer que ela é membro deste comitê, tá? Então, basicamente é isso, tá? A definição D3 é uma definição técnica, tá? Que é uma definição que ela introduz, né, um termo que é a igualdade de comitês, tá? Então, 2 comitês são iguais quando todo membro de um é membro do outro e vice-versa, tá? Que é a igualdade de comitê, tá bom? E, do contrário, a gente diz que eles são diferentes. É parecido com a ideia de igualdade de conjunto, né? Que é quando 2 conjuntos são iguais, quando os elementos de um são elementos do outro e vice-versa, né? Quando um está contido no outro. E aí a gente diz que 2 conjuntos são iguais. Do contrário, a gente diz que eles são diferentes, tá? Então, a gente está definindo aqui a igualdade de comitê, tá? E 2 comitês sem membros comuns, tá, são ditos disjuntos, que é o mesmo conceito que é parecido lá com a ideia de conjunto também, tá? Né? Que 2 conjuntos sem elementos, né, em comum, a gente diz que eles são disjuntos. Então essas palavras aqui, ó, comitê, membro, igualdade, né, diferentes e disjuntos, são coisas que estão dentro do nosso conjunto de definições. Então é importante você saber separar o que são definições e o que são axiomas, tá? Eu costumo dizer como se fosse isso aqui é como se fosse um jogo, né? Um jogo, tipo um jogo de xadrez. Tá? O jogo de xadrez, né, você não... os termos primitivos é tabuleiro e peças. Né? Você não vai definir o que é tabuleiro de xadrez. Tá? A palavra tabuleiro, o que significa o tabuleiro de xadrez? Né? Então,
Então, os tabuleiros e as peças é uma coisa que a gente não vai definir. As pessoas sabem que são... Ah, isso aí são as peças do xadrez, isso aqui é o tabuleiro, tá bom? Uma coisa que a gente define no xadrez é o que é o cavalo, o que é o peão, o que é a rainha, tá bom? Né, o que é o que se dá o nome, né? Você apresentaria uma fotinha e diz assim, olha, essa peça aqui é o cavalo, essa daqui é o, é o peão, tá? Esse aqui é o bispo, é o rei, a rainha e tal. Isso aqui são as definições, tá bom? O que seriam os axiomas, né, do xadrez, que é o que caracteriza o jogo, né? Então, o jogo de xadrez, ele é xadrez porque ele tem exatamente aquelas regras, tá? Se você muda as regras, ele deixa de ser xadrez, tá? Porque senão você jogaria... Seria um jogo de dama, né? Você pode jogar dama com as peças do xadrez, tá? Mas o jogo do xadrez, ele é o xadrez por causa dos axiomas dele, que são as regras do jogo. Que é o quê? É dizer o seguinte, olha, o cavalo, ele vai andar assim, tá? E ele come as peças assim, então... Né, cada peça come a outra e assim vai. Então, todas essas regras do jogo, elas estão dentro dos axiomas, tá? É o que a gente chama de axiomas. Tá? No nosso aqui a gente tem, ó, de que existe pelo menos uma pessoa. Tá? Isso aqui é um axioma que é para a gente não estar trabalhando no vazio. Tá? Porque de repente não existem pessoas, não existe nada e tudo isso aqui, né, seria em vão. Então a gente, um axioma diz que, ó, existem pessoas, tá? Existe pelo menos uma pessoa. E isso aqui já são as regras do jogo, tá? Dessa nossa teoria que a gente quer criar, tá? Porque essa teoria é o quê? É como se fosse um jogo de que você vai relacionar como é que as pessoas se comportam em relação aos comitês e como é que os comitês se comportam em relação um com o outro, tá? Então, por exemplo, toda pessoa é membro de algum comitê. Então, isso é uma coisa, tá? Se assume isso aí como ponto de partida. E para todo par de pessoas, há um e somente um comitê ao qual ambas pertencem, tá? Isso aqui é um pouco parecido com a geometria, né? Que dois pontos definem uma única reta. E aqui sim, ó, tá? Para todo par de pessoas, né, como se fossem dois pontos, existe um e somente um comitê ao qual ambas pertencem, tá bom? Então isso é uma espécie de unicidade, né? Então duas pessoas determinam um único comitê. Pensem assim, tá? E o último axioma, né? Para todo comitê há um e somente um comitê adjunto a ele, tá? É como se fosse o axioma das paralelas lá na geometria, né? Tá? Né? Só que não é bem um axioma das paralelas, né? Aqui diz o seguinte, ó, dado um comitê, só tem um que é adjunto dele, né? Porque a definição de retas paralelas, né, significa que ou elas coincidem ou são disjuntas, tá? Ou então a gente pode dizer que ou só são disjuntas. E a gente vai discutir isso depois. Mas isso aqui é um parecido ali com aquilo lá, tá? Então, para todo comitê, há um e somente um comitê adjunto a ele. É uma existência e unicidade de comitê adjunto. Esse é o axioma 3. Tudo bem? Então, isso aqui são as regras do jogo. É como se fosse lá no xadrez, né? Aí o xadrez ele fala assim, olha, a dama anda assim, tá? E come assim as peças, o rei é assim assado que ele anda, é assim que ele come, né? E para finalizar o jogo, você tem que comer, né, o rei do adversário e tal, né? Então, essa parte de dizer as regras do jogo é o que a gente chama de axiomas, tá? Então, aqui estão as regras do jogo, aqui estão as definições e tem os termos que a gente já assume como definido, tá? Então, a partir disso, a gente faz algumas afirmações sobre a teoria, tá? E tudo que vem depois são teoremas, tá bom? Então, o que seria um teorema numa teoria? O teorema numa teoria é uma afirmação, tá? Dentro da teoria, que você tem uma demonstração para ela, tá? E o que é uma demonstração, tá? Uma demonstração é uma sequência é uma sequência de teoremas também, né, de afirmações, tá? Que ou são axiomas, ou são definições, ou são teoremas anteriores, tá? E o último resultado que você tem é o teu teorema que você está provando, tá bom? Então é como se fosse o seguinte, ó, as definições dos axiomas é como se fossem assim as primeiras verdades, tá? É o que você assume inicialmente. Não vou entrar no mérito de verdadeiro e falso aqui, tá? Mas é o que você admite, tá? Inicialmente, para poder deduzir as demais coisas lá, tá? Então, nesse caso aqui, gente,
eu estou dando um exemplo aqui, uma afirmação de que toda pessoa é membro de pelo menos 2 comitês. Tá? É uma afirmação, isso aqui é verdade. Tá? Então, os axiomas, eles fazem algumas afirmações, tá? Mas eu estou fazendo uma que não está na nossa lista de axiomas, e aí isso se chama teorema. Tá? Ou poderia ser chamado de proposição, tá? E tem outras nomenclaturas para isso. Mas você pode chamar tudo de teorema, que é o termo básico, tá? Para os resultados dentro de uma teoria. Aí, quando você afirma uma coisa e prova, essa coisa vira um teorema, né? Então é um resultado que tem demonstração. E aí você vai ver lá depois, nos livros, né, de matemática, que aparece teorema, aparece proposição, corolário, lema, né? O que são essas coisas, tá? Tudo isso são teoremas, porque tudo isso são resultados, né, afirmações que têm demonstração, que têm demonstrações e que vêm depois dos axiomas. Mas esses nomes é para classificar esses resultados, tá? Porque geralmente aí vem os termos, né? Geralmente a gente reserva a palavra teorema para resultados mais fortes dentro da teoria. Então, no geral, os resultados mais fracos a gente chama de proposição. Então, a gente geralmente vai chamando proposição. Quando vê uma coisa bem forte, já famosa, com nome, que demorou tempo para provar e tal, ou a prova é bem delicada, a gente reserva a palavra teorema para dar um destaque para o resultado, tá? A gente chama de teorema. E aí, aí tem proposição e teorema, né? Mas mesmo proposição e teorema, lá no meio do caminho você vê lá, por exemplo, um resultado que é chamado de corolário, tá? Então, um corolário, gente, é um resultado que ele é consequência, é como se fosse uma coisa... É uma coisa que vem depois de um teorema, de uma proposição, tá? Então, ou seja, o teorema é uma coisa forte e aquele resultado forte, ele já ele traz em si várias consequências imediatas, né, do que ele está afirmando. Então, esses resultados que provêm, né, de um teorema ou de uma proposição, a gente chama de corolário. E o corolário ele pode vir após um teorema ou uma proposição, tá? Então, geralmente é isso. Então, o corolário não é um resultado que sai do nada. Não é do nada, você está lendo o texto e vai pensar, um corolário aqui. Não. Então, todo corolário, ele se chama corolário porque ele vai usar um resultado anterior para demonstrar aquilo ali, tá? E, né, não é que bem, um corolário ele pode ser uma consequência imediata do enunciado do teorema, tá? Mas o teorema ele pode ser uma ferramenta muito forte para provar uma coisa que vem depois dele. Essa coisa que usa o teorema para provar, a gente chama de corolário, né? Ou usa uma proposição, tá bom? Então o termo corolário ele aparece nas teorias como sendo um teorema, né? Que tudo pode ser chamado de teorema, mas a gente chama de corolário por causa dessa classificação, dessa ordem, tá? Em que eles aparecem no texto, tá? E o lema, né? Um lema também é um teorema que a gente chama de lema. Por quê? Porque ele tem a palavra lema é para dizer o seguinte: olha, esse resultado que a gente está enunciando e está provando, ele vai ser usado para provar uma coisa logo à frente. É o contrário do corolário, né? O corolário é uma coisa que está depois de um teorema ou uma proposição. O lema é o que está antes, tá? Então, o lema é como se você estivesse criando ferramentas, né? E você já está anunciando, olha, eu vou criar um lema aqui, porque se eu for provar isso aqui dentro da prova, né, de um resultado que eu quero provar lá para frente, a prova da coisa lá para frente vai ficar muito grande, tá? Porque ela precisa de uma coisa à parte, tá? Então é como se você estivesse separando um resultado à parte, né, que é o lema, para não deixar a prova do teorema muito grande lá para frente, tá? Então, e você pode criar vários lemas, tá? Você pode criar lema 1, lema 2, lema 3, e lá no final da frente provar o teorema só conectando esses lemas, tá? E aí a prova fica bem separada e organizada. Então os termos, tá? Eles aparecem assim, gente. Então é teorema, proposição, corolário e lema, tá? Então basicamente tem uma coisa que é antiga, que dificilmente aparece nos livros. Eu vi isso em pouquíssimos livros, que é o que a gente chama de escólio, tá? O escólio é quando é uma consequência de uma demonstração. Às vezes, né, dentro de uma demonstração, você extrai um resultado
né? Você fala assim, mas o teorema é consequência da demonstração dele. Não, mas às vezes dentro de uma demonstração, você consegue extrair um resultado, tá? À parte, que não tem muito a ver com o enunciado que você está provando, tá? Como se fosse um corolário da demonstração ali, né? De dentro dela. É uma coisa bem diferente, assim, e rara de acontecer, tá? Então eu vi pouquíssimas vezes esse termo escolhe, que é de dentro de uma prova você extrai um resultado, aí coloca ele por lado, assim, separado, tá? Tipo como se fosse um comentário, né? Fala, ó, observe que daquela demonstração, na verdade, acontece isso aqui e tal e tal. E aí a pessoa segue demonstrando o teorema, entendeu? Né? E é isso. Então, vamos a esse nosso teorema aqui, essa afirmação, né? De que toda pessoa é membro de pelo menos 2 comitês. Tá? Então, observem que bem, existem pessoas, né? Então a gente quer provar que toda pessoa é membro de pelo menos 2 comitês. Então existem pessoas, então a gente pode pegar uma pessoa aqui, que é a linha 1 aqui, ó, seja P uma pessoa. Tá? A gente quer provar que toda pessoa é membro de pelo menos 2 comitês, então a gente pega uma pessoa qualquer, né, que ela vai fazer o papel de uma qualquer, porém fixa, tá? E a gente quer provar que ela, né, a gente tem que dar um jeito de encaixar ela em 2 comitês, né, de colocar ela em 2 comitês, que é o que afirma o teorema. Tá bom? Então não tem muito o que fazer, né? Você tem que pegar uma pessoa, né? O que acontece? Bem, você pega uma pessoa. Essa pessoa, o que é legal de toda a prova, gente, também, é a gente fazer um rascunho das ideias, tá? E depois, né, organizar isso aí. Tá? Então eu vou fazer aqui um rascunho para vocês, ó, e depois apresentar para vocês o que está escrito ali, tá? Inclusive no nosso dia a dia de estudante, de professor, de resolver problema, é bom agir assim, tá bom? A gente tá com os axiomas aqui o tempo todo, né? Pra gente estar lendo aqui, vendo o que é que eles estão dizendo, né? Que são as regras do jogo, pegar a afirmação e rascunhar uma prova. Essa minha já está montada, mas tem uma ideia aqui por trás. E eu quero apresentar para vocês essa ideia aqui agora, tá? Que é o seguinte, ó, a ideia é essa. A gente quer provar que toda pessoa é membro de pelo menos 2 comitês. Então você pega aqui, ó, uma pessoa P, tá? Pegou uma pessoa P. O axioma, bem, o axioma A1, ele diz que toda pessoa é membro de algum comitê. Então essa pessoa aqui, ó, ela já vai estar num comitê aqui, ó, que eu vou chamar de A. Tá? A gente quer provar que ela está em 2 comitês, tá? Bem, o que acontece agora? Eu quero, né, eu quero construir um outro comitê aqui, um comitê B, tá? Ou C ou D, né? Um outro comitê aqui que contenha essa pessoa P e seja diferente de A. A gente tem que garantir isso aqui também, tá bom? Então, a ideia da prova é o seguinte, ó. Eu peguei uma pessoa, existem pessoas, então pega uma pessoa, fixa ela, existe um comitê que contém essa pessoa, né? E dado esse comitê, né, a gente tem um axioma que diz que existe um disjunto a ele, que é o nosso axioma 3, para todo comitê há um e somente um disjunto a ele, então existe um comitê aqui, ó, que eu vou chamar de ativo, eu não sei o termo que eu estou usando aqui, no disjunto, eu chamei de B ali na nossa prova, tem um comitê B disjunto dele, tá? Não tem elementos em comum, só que, por definição, tá, comitê é formado por pessoas, então tem que ter uma pessoa aqui, ó, pelo menos uma pessoa Q, tá? E lembrando que esses comitês aqui, eles são disjuntos, né? Então, Q não pertence, não é membro de A, tá? Aí eu estou usando um termo que eu não defini aqui, né? Mas eu estou aí usando a nossa aprendizagem aí com teoria de conjunto, né? Então, o Q não é membro de A, tá? E a gente sabe que 2 pessoas, ó, né, definem um e somente um comitê. Existe um e somente um comitê ao qual ambas pertencem. Axioma A2. Ó, tá? Né, para todo par de pessoas, há um e somente um comitê ao qual ambas pertencem. Então aqui a gente pode chegar, ó, e botar essas 2 pessoas num comitê que eu vou chamar de C. Ó, tá bom? Olha só o P aí, onde está. Ele já está, né? Bem, aí é aquela coisa, a gente tem que dar uma pausa, porque muita gente já para aqui. Ó, tá? Né, já diz que, pronto, aí o P está em A e está em C. Mas a gente tem que argumentar que o A é diferente de C. Ó.
tá? Né? Finalizar esse argumentinho aí, né? Que é porque o desenho aqui mostra que são 2, mas a gente tem que estar no argumento que, né, provar que é 2. Então, de fato, esse C, ele é diferente de A, ó. C é diferente de A, pois o quê? Ó? Pois ele tem um membro, né, que é o Q, que não é membro de A. Tá? Né? E 2 comitês são iguais somente se todo membro de um é membro do outro e vice-versa. Então, o C ele tem um membro, que é o Q, que não é membro de A. E por que ele não é membro de A? Porque ele é membro de B e B não tem elementos em comum com A. Tá bom? E aí a gente finaliza a prova de que A realmente é diferente de C. Então, o P ele está em 2 comitês, pelo menos. Tá? E como ele é qualquer, isso vai acontecer para qualquer pessoa, né? Essa demonstração. Tá? Então, isso aí é o rascunho da ideia. E após rascunhar a ideia e matar o problema, a gente vem e escreve isso. Tá? Então, tem essa fase da escrita, que é uma grande dificuldade, né? Que se tem aí tanto no curso de geometria quanto no curso de análise em geral, que é a escrita matemática. Tá? Então, a escrita matemática, gente, você não começa a escrever uma prova do nada, não. Tá? Você tem que passar por esse processo aqui, que meu mousezinho está em cima, tá? Esse processo aqui de rascunhar a ideia, né? Depois que a ideia está toda montada, você vai e escreve isso, né? Para a pessoa, para registrar, né? Isso aqui que a gente acabou de fazer. Tá? No nosso caso, a gente registrou até em vídeo, né? Está gravado, mas a gente também, né? Claro, e é óbvio, né? De que a maior parte, absolutamente, quase a totalidade da matemática toda está registrada na forma de escrita. Então a gente tem que, né, a escrita é o nosso grande, né, meio de comunicação matemática. Mas a gente está passando, né, por uma fase aí de também usar mecanismos, né, audiovisuais aí para estar registrando aí, né, demonstrações e deduções e ideias. Tá? Então, escrevendo aquela ideia que a gente rascunhou ali, ó, é o que está escrito aqui, ó. A gente organiza em linhas, nesse caso não precisa, tá? O texto pode ser um texto corrido, né? Como se fosse um texto comum de português, né? Linha corrida. Aqui eu dividi, né? Só para mostrar para vocês a organização de uma prova, de uma demonstração, que ela pode ser organizada em linhas, né? Pausadas, passo a passo, para organizar a conexão das definições com os axiomas, com tudo. Tá? Então aqui eu organizei em linha, não precisava, poderia ser um texto corrido. Então, seja P uma pessoa, né? Então eu estou dizendo que eu pego uma pessoa, né, inicialmente qualquer, que foi o que a gente fez ali, né, no nosso desenho, pegamos a pessoa aqui. Então seja P uma pessoa, então P é membro de um comitê, né, que eu chamei de A, né? Aí aqui depois eu estou argumentando, né, o que justifica essa linha 2, o axioma 1 garante, né, a veracidade aqui de que faz sentido, né, eu dizer que ele é membro de algum comitê e tomar um comitê ao qual ele pertence, né, porque esse axioma sustenta isso. Tá? Esse comitê ele vai ser disjunto de um outro comitê B. Aí eu estou justificando essa linha, né, argumentando, usando o axioma 3. Né, ele me permite afirmar isso, a linha 3. Tá? Dentro desse B eu posso pegar um Q, então eu já chego e falo, seja Q um membro de B. Então, eu posso chegar do nada e pegar um membro em B? Posso, porque a definição 1, ela diz ó, que um comitê é uma coleção de uma ou mais pessoas. Então, tem pelo menos uma pessoa lá dentro, né, do B para eu pegar. Então, eu já chego logo pegando mesmo. Seja Q um membro de B, que é a definição D1, permite que a gente faça isso. Tá? E aí a gente está naquela fase. Eu peguei um Q aqui, né, um Q pertencente a B, e esse Q não está em A, né? Ó. Q é diferente, ó, o P é diferente de Q. Né? Eu poderia até dizer que o Q não pertence a A, tá? Aqui nessa linha 5. Tá? E aqui, e o que garante que o P é diferente de Q? A definição 3, né? Porque a definição do que são comitês iguais, a linha 3, tá? Que o A é disjunto de B, ó, tá? E a linha 4, que Q é membro de B. Então, eu estou juntando tudo. Então, D3 com L3 e L4, né? Isso poderia estar tudo escrito em texto, gente. Eu deixo subentendido para você fazer a conexão, tá? Do que são conjuntos disjuntos diferentes, né? De que o Q é um membro de B e que o B ele é disjunto de A. Então, isso tudo, né? A gente pode concluir tanto que o P é diferente de Q, quanto que o Q não é membro de A, por exemplo. Tá bom? Então,
se o Q não é membro de A, ele seria diferente de P, e aí, ou seja, de fato trata-se de 2. Né? E aí, né, e como são 2, a gente pode, né, existe um comitê, né, que seria esse C, do qual o P e o Q pertencem, que seria o axioma 2, garante isso para a gente. Tá? E aí eu finalizo dizendo que o C é diferente de A, justamente por causa da definição D3, né, que é do que é C igual e diferente, da linha 3, que o B é adjunto de A, da linha 4, que o Q é membro de B, né, e o B é adjunto de A, e da linha 6, né, de que o C, o comitê C, contém né, tem o Q como membro, né, que por sua vez não é membro de A. E aí o C vai ser diferente de A. Então tem toda uma longa história aqui. Essa prova ela não está bem escrita, e eu até prefiro escrever por extenso e explicar mais essas justificativas aqui, ó, tá? E a finaliza, né, com a linha 8 é exatamente o resultado. Né? Então P é membro de pelo menos, né, 2 comitês, que no caso aqui é o C e o A. Tá? Pela linha 2, né, porque P é membro de A, a linha 6, que C ele tem o P como membro, né, e a linha 7 é de que... Então, no final, essa linha 8 ela está dizendo, olha, o P ele está em A, o P ele está em C, e o C é diferente de A. Então, de fato, ele está em 2. Tá? Então, gente, isso é uma demonstração, tá? E é assim que a matemática se organiza. Tá bom? Termos primitivos, definições, axiomas, uma afirmação e uma sequência de argumentos, né? Usando as definições e os axiomas, justificando nos mínimos detalhes, a afirmação que a gente está fazendo. Tá bom? Então, a geometria plana, ela é exatamente um exemplo disso aí, e é assim que a gente vai ver na nossa próxima aula, que é eu vou apresentar os axiomas, né? Eu vou apresentar para vocês os termos primitivos da teoria, eu vou apresentar as definições, os axiomas, e a gente vai começar a montar uma série de teoremas, né? E jorrar resultados aí da geometria, e ela organizada nesse formato aqui de sistema dedutivo. Tá? E é assim que o nosso curso vai caminhar, tá? Com a apresentação nessas linhas gerais aqui, ó. A título de exercícios, né, aqui tem uma série de teoremas aqui, ó, sobre, né, dentro dessa teoria. Tá? Você provar que existe comitê, tá? Que comitês disjuntos são diferentes, né? Que comitê possui pelo menos 2 membros, tá? Que todo comitê contém exatamente 2 membros, né? Porque uma coisa é conter pelo menos 2, né? Você depois garantir que não pode ter um terceiro, aí você prova o exercício 5. Tá? Então tem esse exercício aqui, tá? Que não vai entrar na nossa lista, então aqui é só para curiosidade mesmo, tá? Para quem estiver mais empolgado aí. Tá? E esses resultados aqui, gente, esse formato aqui de sistema dedutivo, isso eu vi nesse livro aqui, ó, tá? Do Philip Davis, tá? E do Hersh, que é a Experiência Matemática. Tá bom? Na verdade, eles escreveram 2 livros, tem a Experiência Matemática e tem o outro que é O Sonho de Descartes, que é um livro maravilhoso também. Então, se vocês puderem ler esse livro, é fantástico esse livro, A Experiência Matemática. Tá bom? E aí, na minha época de graduação, quando eu vi isso aqui, eu fiquei encantado com isso, e aí eu entendi, organizei, e só me motivou mais a estudar matemática, justamente a ter isso organizado na minha cabeça, tá? Porque não adianta alguém chegar para você e provar assim, prova que o ventilador está girando, né? Então, ou então, prove que a porta está aberta, prove que essa sala é verde, tá? Não dá para você sair por aí provando as coisas do nada se você não tem as coisas bem definidas, tá? Para você provar que um ventilador está girando, você tem que ter a definição de ventilador, né, bem dada, né? E ter a definição do girar, né, o que é estar girando. Então, não dá para você, né, prova que o céu é azul, entendeu? Pessoal, o que é céu, entendeu? O que é azul? Então, tudo isso, né, tem que estar muito bem organizado nesse sentido. Então, você tem que ter um dicionário de tudo que você vai trabalhar, de todos os objetos que vão estar relacionados à teoria, os termos, tá? E você vai ter que saber as regras do jogo, lá, como é que a coisa funciona. E aí alguém pode falar alguma coisa, aí faz sentido você ir lá argumentar, tá? E exibir uma prova, né, de algo. Então, isso aqui tudo começou lá com Euclides, organizando toda a geometria, né,
nesse formato aí. E é o que a gente vai estar vendo aí nas próximas aulas. Beleza, gente? Então eu vou estar. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Que aí eu vou dar por encerrado aqui essa nossa apresentação aqui inicial, tá? Que é basicamente o que a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode estar falando. Acredito que não. Qual o nome do segundo livro desse escritor? O Sonho de Descartes. Tá? O Sonho de Descartes. São 2 livrinhos. Eu tinha esses livros, os dois, acabei perdendo, né, nas minhas mudanças do Rio para cá. Eu perdi esses 2 livros que eu encontrei num sebo lá no Rio de Janeiro. Tá bom? Mas isso aí vocês encontram na internet também, tá? Eu vou estar a título de registro colocando no nosso mural lá. Então, tá bom? Uma leitura aí para vocês. Beleza? E eu vou fazer isso logo agora, né? Tá? Então, vou botar aqui, ó, postar livro. Tá bom? Então, gente, olha, um bom dia para vocês. Então a gente se encontra na próxima terça-feira, tá? Quem não tá lá na nossa turma, na nossa sala lá, entre lá. Eu vou estar mandando uma mensagem pelo portal do professor aqui agora para vocês, tá? E qualquer momento entre em contato comigo ou por e-mail, tá? Que tá no nosso plano de ensino. E eu vou estar colocando mais informações minhas lá na nossa sala, tá bom? Então, um abraço aí a todos e todas. E vamos que vamos, gente. Esse curso vai ser legal, tá? Então, tchau, tchau, gente. Até terça-feira, hein? Valeu, valeu, hein? Abraço.